Boa noite, pessoal. Vou começar então a live de hoje. Eu escolhi um tema, corrida e emagrecimento, né? Corrida como estratégia para emagrecer. Então vamos falar sobre dois temas que quem me segue aqui, quem tá comigo no Instagram e no dia a dia, sabe que eu gosto muito, né? Será que a corrida é uma estratégia para a gente emagrecer? Será que essa estratégia funciona, né? E a resposta vai ser depende. A corrida, ela é um esporte de resistência e velocidade e que demanda um gasto energético alto. E aí, por isso, as pessoas costumam dizer que se você quer emagrecer, você corre, né? Se você começa a correr, você vai emagrecer. E aí, a gente vai ver ao longo da live, e a gente já viu aqui também, já falei sobre isso, que não existe, né, uma causa só, um efeito só. Então, não é, você tá acima do peso, você quer emagrecer, não basta calçar um tênis e sair correndo. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E aí vamos conversar sobre tudo isso. O gasto energético da corrida, ele vai depender do nosso peso e da intensidade que a gente coloca naquela atividade. Tá? Então, tem pessoas que correm mais rápido, pessoas que correm mais devagar. Isso é a intensidade da corrida, tá? O que a gente costuma falar que é o pace, né? Então, por exemplo, eu agora, voltando da minha tendinite, fiquei parada há um tempo, tô voltando a correr. Então, eu tô voltando ali naquele pace de tartaruga. Então, obviamente, eu gasto menos energia do que um atleta, do que uma pessoa que já tá mais treinada, que já tá mais tempo aí correndo, né? Então, na nutrição esportiva, a gente calcula o gasto das atividades físicas por MET, tá? O que é MET? Essa sigla é a abreviação do termo equivalente metabólico da tarefa. Mas o que significa isso, Fernanda? O que é MET, né? Então, o MET, ele representa a média do consumo de oxigênio em repouso. E aí, foi um estudo que foi feito, e eles pegaram várias pessoas e mediram o consumo desse oxigênio em repouso. Então, a gente já parte, né, de que é uma média populacional, tá? Pessoas com um metabolismo mais acelerado têm um consumo maior desse oxigênio, pessoas com metabolismo mais lento têm um consumo menor, tá? Mas a gente vai usar essa média para fazer esse cálculo, não dá pra gente estar calculando de indivíduo a indivíduo. Até existe um exame, né, que a gente faz, a calorimetria indireta, e aí a gente consegue ver esse consumo de oxigênio seu, né? Mas, no geral, é que nem taxa metabólica basal, quanto a pessoa gasta em repouso. A gente tudo faz, o cálculo sempre é feito por média, né? Tá? E aí, um MET vai representar a média do consumo de oxigênio em repouso, tá? Então, se a gente der uma googada, a gente vai ver que os esportes têm METs diferentes e sempre vai variar de acordo com a intensidade daquele esporte. Então, se a gente pegar uma tabela, por exemplo, a corrida, você pode ter diversas intensidades da corrida, como eu acabei de falar aqui, né? E dependendo do pace. E aí, vocês vão ver que uma corrida com um pace mais baixo, ela demanda um gasto maior, tá? Um consumo maior de oxigênio e um gasto metabólico maior, tá? Então, vamos lá. Tô seguindo aqui o meu roteirinho, tá? E aí, existe uma fórmula, né? E nessa fórmula, a gente faz, então, a energia da atividade, o que a gente vai gastar com aquela atividade física, vai ser igual o MET da atividade que a gente vai olhar lá na tabelinha, tá? Isso é um número que estudos mostraram que é aquele MET, né? Vezes o peso da pessoa e o tempo da atividade em minutos, não, em horas, tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos botar mais prática nisso que tá muito fórmula. Então, uma pessoa de 70 quilos que corre a 10 km por hora, isso significa um pace de 6, tá? Por 1 hora. Quanto que essa pessoa vai gastar em 1 hora de corrida a 10 km por hora? E aí, a gente vai fazer lá o 10 do MET,
que é o valor, a corrida de 10 quilômetros por hora, ela tem um valor de média de 10, tá? Vezes o peso da pessoa, 70 vezes 1, que foi 60 minutos, 1 hora. Então, essa pessoa, em 1 hora, ela queima 700 calorias, tá? E aí, se a gente pegar, por exemplo, vamos dar um outro exemplo, uma caminhada, tá? A 6,5 km por hora. Quem caminha na esteira sabe que uma caminhada a 6,5 é uma caminhada rápida, né? Não é aquele passeio lá assistindo série, né? Vendo Netflix, não é isso, tá? Então, uma caminhada de 1 hora a 6,5 km por hora, essa mesma pessoa de 70 quilos que na corrida queimou 700 calorias, vai estar queimando 350. Por quê? O match dessa caminhada de 6,5 é a metade da corrida, é um match de 5, tá? Então, a gente, com esses exemplos, consegue visualizar que sim, a corrida é um esporte que queima bastante caloria, né? Mas, Fernanda, queimar muita caloria por si só basta pra gente emagrecer? E aí, infelizmente, eu vou dizer pra vocês que não. Queimar muitas calorias por si só não basta, não garante um emagrecimento, tá? Então, se a gente der uma gulgada, né, a gente acha essa tabela de match. E aí a gente vai ver que os esportes que gastam, que tem match maior e que vão ter uma demanda energética maior, né, vai ser a corrida. E aí a corrida vai depender da intensidade. Assim como o ciclismo, tá? Também vai depender da intensidade. Uma coisa é você pegar uma bike e botar 18, 20 km por hora. Outra coisa é você pegar a bike do Itaú e passear na ciclovia, tá? Então a gente não pode comparar as atividades. É ciclismo, tudo é ciclismo, mas você tem intuitos diferentes de subir numa bicicleta, né? Você tem aquele atleta que tá ali para praticar o esporte, você tem aquele para recreação, né? Então, a corrida, o ciclismo, e aí a gente vai ter a natação em mar aberto, ela vai ter um match de 6, salvo engano, tá? A natação na piscina, por exemplo, você já demanda menos, né? Então, o match é menor. Você tem o futevôlei, você tem basquete, handball, esses são os esportes com um match maior, tá? E eu não vou ficar dando esses exemplos aqui, isso a gente joga no Google e acha o match da atividade física. Então, eu falei que a corrida é um esporte que tem um gasto energético alto, mas que isso, por si só, não garante que a pessoa vai emagrecer. E aí, acho que foi a primeira live que eu fiz aqui sobre emagrecimento, eu falei com vocês alguns dos fatores que contribuem para o emagrecimento, né? Que são importantes a gente levar em consideração quando a gente pensa em emagrecimento. E aí, eu vou destacar hoje aqui 3 deles, tá? O primeiro fator é o gasto energético. Então, vocês com certeza já ouviram isso e estão careca de saber, né? Que a gente só emagrece se a gente estiver em déficit energético. O que é isso? A gente precisa comer menos e gastar mais. Não adianta você achar que você vai começar a correr e que você vai emagrecer. Se você sai pra correr, você corre 1 hora, vamos botar aí que você corre naquele pace lá que eu falei de 6, 1 hora de corrida e você queima 700 calorias, né? Se você tiver ali 70 quilos, tá? E aí, você queimou lá 700 calorias no corredor, eu falo pros meus pacientes, eles ficam olhando essa desgraça aqui desse relógio, tá? E aí, queimei 700 calorias. E aí, então hoje eu vou comer um hambúrguer com batata frita. Então eu vou tomar milhões de chopes, porque já que eu queimei essas calorias, eu posso. Hoje eu mereço essa compensação aí. E assim não vai funcionar, né, gente? Assim não vai ter emagrecimento. Se você pensar no que você gastou, que você pode consumir, né, aquilo que você gastou, que você quer repor essas calorias, não vai funcionar. Então, esse seria o primeiro fator aí pra você emagrecer. Você precisa ter esse déficit energético, tá? O segundo fator que a gente tem que analisar é o metabolismo. E aí é um círculo vicioso, tá? Então, vicioso não, mas é um círculo, né? Uma coisa puxa a outra, tá? Então, pacientes que geralmente querem emagrecer, eles estão com excesso de peso, com excesso de gordura, tá?
E aí, o excesso de gordura, ela, por si só, faz com que o nosso metabolismo fique mais lento. Por quê? A gordura é um tecido metabolicamente inativo. Então, se a gente comparar a gordura com o músculo, ele tem vida, ele demanda do seu metabolismo, tá? A gordura não, a gordura tá ali morta, tá? Só fazendo volume no seu corpo. Então, o paciente com excesso de gordura corporal, via de regra, ele tem um metabolismo mais lento. Por exemplo, se a gente pegar aquelas fotos que a gente compara, que existe muito aí na internet. 70 quilos, peso não quer dizer nada. E aí você pega um paciente com 70 quilos e pouca gordura corporal e muita massa magra, tá? Então, um paciente com um percentual de gordura bom, adequado. E aí você pega um outro paciente com os mesmos 70 quilos, mas ele tem uma composição corporal completamente diferente desse primeiro. Ele vai ter pouca massa muscular, pouca massa magra e muita gordura. E, consequentemente, um percentual de gordura elevado, tá? Se a gente comparar o paciente 1 com o paciente 2, esse primeiro paciente que tem um percentual adequado e a composição corporal melhor, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, tá? Então, quanto mais massa muscular a gente tiver e menos gordura corporal a gente tiver, mais acelerado vai ser o nosso metabolismo, tá? E aí, os pacientes que geralmente buscam, a gente não pode nem generalizar, né? Eu não posso falar que os pacientes que buscam emagrecer são aqueles que têm excesso de gordura corporal, porque mulher, né? A gente, 2 quilos nunca tá satisfeita, a gente sempre quer ser mais magra, a gente sempre quer melhorar essa composição, mas assim, via de regra, né? As pessoas que estão ali buscando um emagrecimento, mesmo lutando com a balança, elas estão com esse excesso de peso, tá? E aí, o terceiro ponto que eu separei hoje pra gente falar, né, fatores importantes no emagrecimento, né? Então, o primeiro, eu falei o gasto energético, né, o déficit, tá? O segundo, o metabolismo. E o terceiro, que eu separei hoje, vou falar sobre a inflamação. Então, é o mesmo círculo, tá? Assim como o metabolismo. A gordura, a alimentação, né? A gente pode ter uma alimentação mais inflamatória, que seria aquela alimentação rica em gordura saturada, frituras, carnes gordurosas, embutidos, tá? E açúcar, carboidrato simples, doces, refrigerantes, balas. Essa é uma alimentação super inflamatória. Além da alimentação auxiliar a inflamação, a gordura também auxilia, tá? A massa gorda, ela produz partículas, citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, quanto maior o percentual de gordura do paciente, mais lerdo vai ser o metabolismo dele e mais inflamado ele vai estar, tá? Eu tô dando esses exemplos aqui e aí eu queria até compartilhar com vocês. Eu não vou saber fazer isso. Deixa eu ver. Não vou saber, não vou nem tentar. Mas quem me segue aqui já deve ter visto alguma foto minha de 2019. Em 2019, eu tava com sobrepeso, eu estava com um percentual de gordura alto. E nesse ano, eu fiz 2 meias maratonas. Eu fiz a minha primeira meia maratona, que foi a do Rio. E aí, 2 meses depois, eu fiz a meia maratona de Niterói, tá? E nesse ano... Ai, gente, eu preciso mostrar essa foto. Eu vou pegar no outro telefone a foto pra mostrar pra vocês. E eu vou aprender a compartilhar essa foto aí com vocês. Gente, ó, essa daqui sou eu em 2019. Olha como eu estava diferente, né? Como eu estava inchada, como eu estava inflamada, tá? E aí, gente, nesse ano eu fiz 2 meias maratonas. Eu emagreci? Fernanda, quantos quilos você emagreceu? Emagreceu uns 10 quilos, né? 2 meias maratonas, pô. 21 quilômetros 2 vezes ciclo, né? Não é nem só a prova em si, porque correr 21 quilômetros, sim, demanda muito do seu corpo. Ainda mais 2 vezes no mesmo ano, para uma pessoa que nunca tinha corrido, tá? Mas tem toda uma preparação para essa prova. Então, 3 meses antes, você começa a se preparar para aquele evento. E aí, você tem um ciclo que você vai, né? Geralmente, né? Não vamos falar que sempre vai ser assim. Você vai de treinador para treinador. E aí,
12 quilômetros no fim de semana, 14 no outro, 16, 18, e aí você desce, 16, 14, 12, tá? Então corre pra caramba, gente. Eu passei vários fins de semana do meu 2019 correndo muito, correndo mais de 1 hora, tá? E eu não perdi 100 gramas. E aí, mas por que isso acontece, Fernanda? Não tem um déficit energético? Sim, tinha um déficit energético, porque eu sempre me preocupei com emagrecimento. Então, eu sempre me preocupei em ingerir menos calorias do que eu gasto, tá? E a corrida e o déficit energético em 2019 não foram suficientes para gerar o meu emagrecimento, tá? Então, assim, eu tô contando a minha história, o meu caso, né? Vocês que estão aí me assistindo, vocês podem falar, ah, mas fulano, meu amigo, meu conhecido, era gordinho, tinha um percentual de gordura alto, tinha sobrepeso, tinha obesidade, e ele começou a correr e, Fernanda, ele secou, ele emagreceu pra caramba. Sim, pode acontecer, como a gente já mostrou, a corrida, ela tem um gasto energético alto e isso ajuda muito para o paciente que quer emagrecer. Mas isso, por si só, não basta para o emagrecimento, tá? Então, eu separei esses 3 fatores, né? No caso, lá, voltando para minha história, eu tava com o meu metabolismo muito ruim e eu tava muito inflamada. E aí eu tinha também uma descompensação hormonal, que isso poderia ser um 4º ponto aqui, né, dos fatores importantes para o emagrecimento, mas que eu nem citei na live de hoje, né? Lá na primeira live eu falei sobre essa parte hormonal também. Então, essa era o recado que eu queria dar para vocês aqui, né? E aí, como fazer certo para a corrida te ajudar a emagrecer, né? Se você começou a correr e você era sedentário, provavelmente, nessa hipótese, a corrida vai te ajudar muito, tá? Agora, se você pega uma pessoa que já tinha um gasto energético alto, já praticava um esporte que demandava uma queima grande, a corrida, às vezes, ele vai fazer cócegas. Então, o que eu quero dizer? Você pega aquele paciente com sobrepeso, com obesidade, e ele pensa, eu preciso fazer atividade física porque eu quero emagrecer. E aí ele vai pra corrida. Ele bota calça ou tênis e ele vai correr. E aí ele emagrece. Maravilha, tá? Então, às vezes no início esse paciente vai, tipo, o primeiro mês ele emagreceu. E às vezes depois ele vai entrar num platô e vai parar de emagrecer. Por quê? Se ele só mudar o hábito dele sair do sedentarismo para praticar uma atividade física, isso em algum momento, por si só, vai deixar de ser eficiente. E aí é necessário que a alimentação caminhe junto com essa prática esportiva. Então, é necessário que seja feito um déficit calórico, um déficit energético. Então, o binômio, né, para o emagrecimento é treino e dieta, né? Treino e alimentação, tá? Até para você poder treinar melhor, né? Então, por exemplo, quem corre sabe que dependendo do que você coma, isso vai fazer muita diferença na sua performance, na sua corrida. Então, por exemplo, a bebida alcoólica, tá? Essa é uma luta. Então, corredor, tô preparando uma prova, fim de semana, geralmente, com prova, sem prova, fim de semana, geralmente, nas nossas planilhas tem os treinos longos, que são os treinos de mais resistência, né? 10, 12, 20, dependendo do nível de treinamento de cada um, você vai ter uma quilometragem ali para ser rodada no fim de semana. E aí, a pessoa vai lá e na véspera daquele treino, ela consome bebida alcoólica. Se você que tá me ouvindo aí, corre e já consumiu bebida alcoólica, você vai concordar comigo que isso prejudica demais. Parece que a gente não consegue desenvolver. Parece que tem uma pedra, um saco de areia em cima da gente. Aquele pace não flui, tá? Por quê? Porque o álcool atrapalha demais no nosso rendimento esportivo, tá? Então, a alimentação, ela tem que ser sempre aliada desse treino, tá? E aí, você que quer emagrecer e que pensou em calçar um tênis, né, e sair correndo, eu vou te dar 2 dicas. A primeira, procure um educador físico, né, converse com quem entende e monte uma planilha, tá? Correr não é só calçar um tênis e sair por aí.
Eu já atendi paciente que falava assim, eu corro 10 quilômetros todo dia. E aí, quando eu ouvi isso, foi uma pessoa, um menino. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei desesperada. Eu falei, mas você tem acompanhamento? Você tem algum treinador? Não, eu faço da minha cabeça. Eu falei, olha, então pra ontem, você procura alguém pra te orientar. Porque uma hora a conta vai chegar. Não é saudável você correr 10 quilômetros todo dia. Então, primeira dica, procure um treinador para ele estar montando uma planilha de corrida para você. Ele vai verificar quantos dias na semana é o ideal para você estar correndo. Qual a intensidade desse treino? Ele vai dar características diferentes para esse treino, né? Então você vai ter treino intervalado, você vai ter treino regenerativo, você vai ter treino de longas distâncias e isso vai te ajudar também a você se manter treinando, né? Porque imagina, todo dia o mesmo treino é meio monótono, né, gente? Chato isso. E aí, além da planilha de corrida, esse treinador provavelmente vai estar te passando exercícios de fortalecimento. Se você pegar corredores que não fortalecem, eles têm lesões. E até os que fortalecem. Eu, por exemplo, fiz agora, dia 18 de junho desse ano, eu fiz a meia maratona do Rio. E aí, sempre depois que eu fazia uma corrida de longa distância como uma meia maratona, eu descia muito o volume dos meus longos no fim de semana. Então, eu falava pro meu treinador, olha, eu não tenho outra prova e aí eu não quero ficar correndo 10, 12, 15, 18 quilômetros. Eu só consigo correr essa distância se eu tiver um objetivo. E isso é um problema meu, é minha cabeça, é mental, né? A nossa cabeça delimita muito a gente. E aí eu descia muito esse volume. E ok, e aí em 2019 eu consegui fazer a primeira em junho e 2, 3 meses depois eu fiz a minha segunda. Usei essa estratégia de descer o volume, depois fui subindo de novo e ótimo. Esse ano eu tava empolgada e aí eu falei, não, eu quero continuar com volume alto. Eu tinha até outras metas para esse segundo semestre que elas foram por água abaixo. E aí eu continuei correndo, então eu fiz 21, acho que no fim de semana seguinte eu não fiz nada e depois 10, 12, 14... E aí, vou começar a correr trail, vou colocar subida, vou só ali, ó, aumentando a intensidade. E aí veio uma tendinite. E eu tô tratando essa tendinite até hoje e tô com meu volume de corrida super baixo. Tenho corrido uma vez na semana só pra não dizer que eu parei completamente de correr. Então, se você quer emagrecer e você pensou que você vai calçar um tênis e você vai sair correndo e isso vai te levar ao emagrecimento, a primeira dica que eu te dei aqui foi: procure um treinador para te orientar, para montar um treino específico para você. E não vai ser só um treino de corrida, vai ser o treino de corrida e o fortalecimento para você poder correr. E a segunda dica para sim a corrida te levar ao emagrecimento procure um nutricionista. O nutricionista, ele vai adequar a sua alimentação, a sua rotina, né, ao tipo de esporte que você pratica, tá? E aí, para que isso e por que isso é importante, né? A gente precisa saber o que a gente come antes de correr, o que a gente come depois, se a gente precisa comer alguma coisa durante o treino de corrida. No resto do nosso dia, o que a gente vai comer, porque não adianta nada você calçar o tênis, sair para correr, queimar lá as 700 calorias e depois o seu dia ser todo trash, né? Ser um lixo e você ingerir, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 calorias durante esse seu dia. A corrida vai fazer cócegas para esse indivíduo e ele não vai emagrecer. Então, se você busca emagrecer através da corrida, tenha sim auxílio de um profissional, de um nutricionista, para te orientar, para montar o seu plano alimentar, o seu planejamento alimentar, tá? E aí, essas são as minhas duas grandes dicas para aquela pessoa que pensou que ia sair correndo e emagrecer, né? Como eu contei a minha história de 2019, eu tenho também, tem casos similares, tá? Eu tenho uma paciente que ela treina para fazer maratona, tá? E aí ela já é uma paciente idosa e ela tem sobrepeso. E ela fala, Fernanda, quando eu inicio o ciclo da maratona, eu, ao invés de emagrecer, né,
Galera, voltando aqui, a internet hoje tá horrível, já congelou essa tela 1000 vezes, já caí 1000 vezes, tá? Mas assim como eu contei a minha história, né, eu tenho uma paciente maratonista, idosa e com sobrepeso, obesidade até, tá? Ela usa a corrida nesse intuito, ela acha que ela vai iniciar o ciclo e ela vai emagrecer. E aí, ela tem, né, o treinamento, ela já tem as 2 dicas que eu dei pra vocês. Ela tem o treinador e ela tem a nutricionista. Agora ela tá até ausente, ela não tem ido mais nas consultas, mas eu fiz uma preparação com ela, ela não chegou a fazer a prova, mas ela treinou bem. E aí, ela não emagreceu nesse ciclo que ela fez na maratona. Foi antes da pandemia que a gente fez o ciclo. E aí, por que ela não emagreceu? Ela tinha um vício, né? Não é vício, mas assim, ela tinha um medo de não ingerir carboidratos suficientes para os treinos. Então, o que acontecia? Ela acabava consumindo mais do que era necessário para o treino que ela ia fazer, tá? E aí ela ficava, mas Fernanda, tipo, sei lá, eu prescrevia pra ela, antes dos seus longos, você vai tomar uma água de coco com palatinose, um suco de laranja, comer pão com queijo magro e geleia. E aí, tipo, né, bastante coisa, bastante carboidrato, tá? Já tem todo um cálculo por trás disso. E aí ela achava aquilo pouco. E aí ela comia, sei lá, 2 pães, ela comia uma fatia de bolo, porque ela morria de medo. Ela condicionou a mente dela a acreditar que se ela comesse o que estava na dieta dela, que ela não ia correr bem, que ela não ia ter energia suficiente, tá? Então, existem pessoas que correm também, né? E não emagrecem por esse excesso, pecam pelo excesso, né? Tá? E tem também, né, eu tenho agora mesmo, esse ano agora, tive 2 pacientes que foram fazer ciclo de maratona, fizeram ciclo de maratona, e pacientes antigas minhas já estão comigo há um tempão. E aí, para uma delas, eu até falei, ela fez a prova de Florianópolis, não tem nem um mês. E aí eu falei pra ela, fulana, você tá vendo como você é safada? Assim, eu falei assim mesmo, gente. Porque ela já tá comigo, ó, há mais de 2 anos. E ela ficava assim. Ela emagrecia 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E aí daqui a pouco ela engordava. Então ela ficava nesse efeito sanfona, tá? E aí bastou ela... E é uma pessoa que pratica bastante atividade física. Então, ela faz natação em águas abertas, ela corre, ela pedala, tá? E ainda assim, com esse gasto energético todo dessas atividades aí, ela não emagrecia. Por quê? Porque tava comendo demais. E aí, bastou ela colocar um objetivo de uma maratona para ela ter um compromisso com a alimentação, para ela ter um compromisso com uma dieta, para ela ter um compromisso com a saúde dela. Ela sabia, ela é inteligente, que quanto mais leve ela estivesse, mais fácil seria completar esse desafio dos 42 quilômetros, que é uma maratona. Então, ela iniciou o ciclo da maratona dela e aí ela levou a alimentação ali, ó. Tem gente que até gosta de tomar uma cervejinha, de tomar um vinhozinho no fim de semana, mas começa um ciclo de maratona, a pessoa para de beber. Porque ela sabe que aquela bebida vai prejudicar aquele treino, tá? E aí, ó, o peso dela fez assim, a partir do momento que ela se comprometeu com essa prova. Ela perdeu 15 quilos em 3 meses. E aí eu falei pra ela, tá vendo como você é safada? Porque, ó, tá comigo há 2 anos e não emagrecia isso. Agora eu já tô arrumando a outra prova pra ela não engordar, ou então pra ela continuar emagrecendo, né? E aí, gente... Tem aqui, Fernanda, eu treino e faço competição de mountain bike, 40 a 50 quilômetros por semana. Também faço academia. Só cheguei nos 75 quilos e não consigo baixar mais. Então, ó, foi Carlos Alberto aqui que mandou esse comentário, tá? Carlos, o que pode acontecer? O seu organismo, provavelmente, ele se acostumou com esse gasto energético que você tem. E aí foi o que eu falei lá, às vezes, da pessoa que ela já pratica uma atividade de grande intensidade
e sei lá, e ela muda pra corrida, e ela acha que, não, porque a corrida emagrece. Não, não é a atividade física que emagrece, né? Existe todo um contexto, e é isso que eu tô tentando passar pra vocês aqui, é isso que eu tô conversando com vocês, né? Então, Carlos, talvez rever as suas escolhas alimentares ao longo do dia, rever o que você tá comendo aí, né, que te impede de descer esse peso dos 75 quilos. Rever a sua alimentação. Eu falei de alimentação anti-inflamatória, né? Então, o excesso de gordura, ele gera uma inflamação sistêmica, né? E as nossas escolhas alimentares também contribuem para essa inflamação. Então, não necessariamente basta o déficit energético. Por muito tempo, na década de 90, por exemplo, a gente tinha as dietas de ponto, as dietas de cálculo de calorias. E era comum a gente ver pessoas trocando, por exemplo, o almoço, uma refeição equilibrada, que deve ser rica em fibras, em gorduras boas, proteína, carboidrato. As pessoas trocavam por exemplo, uma fatia de torta, né? Que aí vai ter lá, sei lá, 400, 500 calorias. Mas eu não ligo para comer comida. Se o importante é o déficit, é o que a gente ingere, eu vou fazer uma dieta de 1000 calorias por dia, que é uma dieta super restritiva, não façam isso, tá? E vou comer no meu almoço uma torta de chocolate. Gente, olha o quão errado tá essa pessoa, né? Hoje em dia, eu quase não pego gente fazendo isso, mas na década de 90 isso era muito comum, não era pouco comum não, tá? E aí a pessoa troca uma refeição equilibrada por uma fatia de torta, carboidrato simples de rápida absorção, doce, super inflamatório, né? Pode ser que ela emagreça durante um tempo, porque ela está consumindo ali 1000 calorias por dia? Pode. Mas provavelmente essa pessoa vai entrar num efeito platô e ela vai parar de emagrecer, porque ela está fazendo a escolha errada, tá? E aí, pode ser que... Eu não tô falando que Carlos troca o almoço dele por uma torta, acredito que não, né? Ele pedala bastante. Mas a gente tem que avaliar as suas escolhas, avaliar o que você está consumindo durante o dia, avaliar o que você consome durante a semana e no fim de semana. O maior desafio das pessoas para emagrecerem é esse fim de semana, né? O que a gente pode, o que a gente pode se permitir ingerir num fim de semana e continuar emagrecendo. Tem muita gente que fala, não, dieta é só de segunda a sexta. Tudo bem, dieta vai ser de segunda a sexta se você não quiser emagrecer, tá? Agora, se você quer emagrecer, se você precisa emagrecer, você precisa controlar os seus fins de semana e aprender a fazer escolhas nos seus fins de semana. Nutri, mas então eu não posso comer nada? Você pode comer tudo, mas você pode comer com moderação, tá? Então, respondi aí a pergunta do Carlos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar agora. Eu não acabei de responder as perguntas que eu falei que me mandaram no fim de semana, tá? Então, vamos lá. E aí, eu vou responder aqui. Eu faço atendimento online, sim, tá? E atendimento no Rio, né? Ipanema, Botafogo e Centro. Mas o atendimento online funciona super bem, tá? Vou responder 3 perguntas que me mandaram por direct quando eu divulguei a live. E aí, me perguntaram aqui se tem como correr e engordar. Então, gente, tem como correr e engordar, né? Já falei pra vocês que não vai ser um evento o responsável pelo emagrecimento, e sim o todo, tá? Então, se você corre e você olha lá no seu Garmin, no seu Polar, no seu Apple, sei lá, o meio que você usa para controlar o seu gasto energético, tá? E você vê que você fez aquela atividade física e você queimou X calorias e depois você vai repor essas calorias porque você queimou aquilo, porque você merece, porque você pode se dar esse prazer e esse luxo, provavelmente no final a conta não vai fechar e você vai engordar, tá? Outra pergunta que me fizeram foi: eu acabo de correr e eu não tenho fome, eu acabo de correr enjoado. E aí, esse enjoo,
ele acontece quando a pessoa tá com uma intensidade alta. Então, a gente brinca, a gente fala que o treino bom, o treino bem feito, é aquele que dá enjoo. Tá? Não necessariamente você precisa ficar enjoado em todos os treinos, porque você não precisa ir no seu limite em todos os treinos, tá? E aí, esse enjoo, ele acontece porque durante a prática de atividade física intensa, a gente produz um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade, tá? E aí vem essa sensação de plenitude, que você não tá ali bem para comer. Então, não necessariamente, imediatamente após a corrida, você precisa estar comendo alguma coisa. A gente tem uma janela de oportunidade, que é o período que a gente precisa ingerir alimentos para repor aquilo que a gente gastou, aquilo que foi depletado, aquilo que foi consumido, né? E para ajudar na síntese da proteica, né? Durante uma atividade física, a gente rompe fibras musculares. E aí, pra gente ajudar na recuperação dessas fibras, a gente precisa, por exemplo, de ingerir alimentos ricos em proteína, tá? Mas se você terminou o seu treino e você não tá conseguindo comer e você não tem fome, você não precisa se obrigar a comer. E aí, gente, eu falo isso sempre pros meus pacientes. Comer, a gente tem que comer de 3 em 3 horas. A gente não é obrigado a comer de 3 em 3 horas. Respeite o seu organismo. Ouça o seu corpo, tá? Então, respeite a sua sensação de fome e saciedade. Terminou de comer, tá enjoado, não tá com fome? Ok, espera a fome vir. E aí você faz uma refeição rica em proteína, rica em carboidrato, que vai ajudar nessa sua recuperação muscular aí, tá? Mas ficar sem comer depois do treino vai me fazer queimar mais gordura. Não, gente, isso já caiu por terra, né? Você acelerou o seu metabolismo durante aquele treino e o seu metabolismo vai continuar acelerado provavelmente por um bom tempo aí após esse treino, tá? Então, às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer musculação porque musculação não emagrece. A musculação ela não tem um gasto energético alto. Se você for olhar lá até na tabela de MET, a musculação tem um MET baixo. E aí quem pegou a live desde o início vai entender o que é MET, né? Mas como que a musculação ajuda no emagrecimento? Ela ajuda indiretamente, porque quando você pratica musculação, você tende a ganhar massa muscular. Massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. Então, quanto mais massa muscular você tem, né, mais ativo será o seu metabolismo. E aí, isso vai te ajudar a emagrecer indiretamente, tá? Então, essa foi a segunda pergunta que me fizeram no fim de semana. E aí eu tô indo pra terceira e última pergunta. E aí quem tá online, quem tiver online aí, que tiver alguma perguntinha, pode mandar, que eu respondo agora, tá? A pessoa falou que tem refluxo. E aí que não consegue comer nada antes de correr. Gente, isso é comum, né, acontecer. E na maioria das vezes, vocês estão fazendo escolhas erradas de pré-treino, tá? Eu tive uma época da minha vida que eu tinha muito isso também. Então, eu acho que eu ficava nervosa, não sei o que acontecia. Mas, principalmente quando eu ia fazer prova, aquilo ficava voltando, né? E a minha solução foi usar carboidrato líquido, tá? Peraí que eu vou acabar de responder essa, depois eu respondo a Renata que perguntou aqui. E aí, a minha solução foi usar carboidrato líquido. Então, eu me adaptei muito bem à água de coco com palatinose. Palatinose é um carboidrato não tem um índice glicêmico alto e ele libera gradativamente energia no seu treino. Não é tipo uma maltodextrina que tem um índice glicêmico alto e aí faz um pico, tá? E aí no que você sobe muito essa glicemia, ela cai também e isso atrapalha a performance, né? Durante a atividade física. E aí essa pessoa que falou que tem refluxo, então provavelmente ela tá fazendo uma opção errada antes do treino, escolhendo um alimento talvez com muita proteína ou rico em gordura. E aí quando você pega um alimento muito proteico e com muita gordura, a digestibilidade dele ela é mais difícil.
E aí você inicia uma atividade física junto, né? Teu organismo tá ali, trabalhando, precisando de energia para fazer essa digestão. E junto com isso, você começa a atividade física, que também vai demandar energia, né? Para você correr, para você treinar, sei lá, para você pedalar, para você fazer seu treino de crossfit, o que for, você vai precisar de energia também. E aí as duas coisas ficam ali competindo. Então você nem vai treinar bem e nem faz a digestão bem, tá? Então, para você que perguntou aí o que pode ser a solução, né, para esse refluxo, aposte em carboidratos líquidos, suco de laranja, super energético, super calórico, rico em carboidrato, suco de uva integral, prático, né? Ah, Fernanda, vou espremer laranja de manhã cedo antes de treinar, tudo bem, compra lá suco de uva integral, toma suco de uva integral. Então, teste esses tipos de carboidratos e vai fazer o seu esporte e ver se melhora, tá? Não indico correr em jejum para performance, tá? Mas o treino aeróbico em jejum não ajuda no emagrecimento? Você praticar treino aeróbico em jejum, uma vez, 2 vezes na semana, pode ajudar. Mas aí, você treina bem em jejum? Eu treino bem em jejum, mas confesso que nem tenho treinado, tá? Mas, por exemplo, meu marido passa mal, pressão cai, teto preto, então assim, não tenho recomendado o treino em jejum, acho que isso é muito particular e isso vai de pessoa para pessoa, tá? E também não use essa estratégia todos os dias. Isso é para você dar uma chacoalhada aí nesse metabolismo, usar uma via diferente, tá? E otimizar a queima de gordura. O treino também de alta intensidade não deve ser feito em jejum, porque aí acaba que, ao invés de ajudar, piora, tá? Vou responder aqui a pergunta da Renata. Fê, quando acontece ao contrário, a pessoa começa a correr e não para de emagrecer, mesmo se alimentando super bem. Então, nesses casos, aí eu falei lá do teste, né? Eu falei que o MET, ele é uma média, né? Assim como os cálculos que a gente faz. Então, por exemplo, quando eu pego um paciente que eu vou ver quanto que ele precisa ingerir por dia, eu analiso a atividade física que essa pessoa tem e a taxa metabólica basal, né? Que é quanto essa pessoa gasta em repouso. A gente faz uma estimativa e, de acordo com o objetivo, eu quero emagrecer, então eu preciso deixar em déficit. Eu emagreço muito e não paro de emagrecer, então aquilo que ela gasta, ela tem que consumir. Eu quero engordar, eu quero ganhar, então a gente pega aquilo que ela gasta e ela tem que consumir mais, tá? Mas tudo isso é por média. Então, o gasto no esporte é de uma média, como eu mostrei pra vocês. O basal é uma média, tá? E aí, nesses casos, eu recomendaria que essa pessoa fizesse um teste de calorimetria indireta, que a gente vai ver especificamente quanto aquela pessoa gasta. E aí, poder fazer essa conta melhor. Talvez essa seja uma solução, né? Não é muito comum, né? Mas acontece ou então pode ser, como eu falei lá, os fatores do metabolismo, né? Talvez essa pessoa pode estar com algum hormônio desregulado que esteja acelerando a queima de gordura, o emagrecimento. Então, como não é muito comum, a gente tem que passar um pente fino, né, nessa hipótese aí e ver o que está acontecendo com essa pessoa. Provavelmente, ela, por mais que ela esteja se alimentando bem, ela deve estar comendo pouco para a demanda dela, tá? E pode ser que ela esteja com uma clínica ruim também. E então, eu deixo esse resumo para quem entrou aí agora, né? Correr por si só e nenhuma atividade por si só ou nenhuma estratégia por si só vai ser suficiente para um emagrecimento. Jejum intermitente emagrece, corrida emagrece, tá. Então isso são verdades que as pessoas soltam por aí e às vezes algumas acreditam, mas a gente precisa do todo, o que vai ajudar a você a emagrecer, a conquistar o seu tipo físico, o seu percentual de gordura desejado. É o que você faz durante o dia. É o que você faz durante a semana, né? Não basta um dia. Não é um dia que vai te emagrecer, né? Aquela galera que sobe na balança todo dia. De ontem pra hoje perdi 600 gramas, perdi 1 quilo. Isso não foi gordura, gente. Então, são os hábitos repetidas vezes que vão te levar a um emagrecimento com sucesso, tá?
A atividade física, ela tá aí para ajudar. E a corrida pode sim ser uma grande aliada do seu processo de emagrecimento.